Olá, amigos do Eu Vou Passar. Vamos dar continuidade ao nosso material escrito de sequências e progressões. Na aula anterior, nós ficamos devendo aí algumas questões interessantes que nós não trabalhamos. Por que, Rivelino? Porque elas eram um pouco extensas e ficava difícil de combinar com outras questões. Foi a questão de número 14, 19 e 20. Então, a gente vai retomar essas questões e dar continuidade aí à nossa lista de exercícios, tá certo? Vamos fazer a leitura aí da nossa questão de número 14. A questão número 14 diz o seguinte: escrever a PG, cujo primeiro termo é 1, sabendo-se que cada termo é o dobro da soma de todos que o seguem. Escrever a PG, cujo primeiro termo é 1, então ele dá o primeiro termo da progressão geométrica, vale 1, mas ele não dá os outros termos. E o que é que ele fala, Rivelino? Ele diz o seguinte: o primeiro termo é 1, sabendo-se que cada termo é o dobro da soma de todos que o seguem. Aí ele dá as opções: 1 meio, 1 quarto, 1 oitava, etc. Né? 1 terço, nono, 1 sobre 27. 1 quinto, 1 25 avos, 1 125, etc. 1 décimo, 1 centésimo, 1 milésimo, etc. Tá certo? Então, qual dessas opções satisfaz aí as informações dadas na questão de número 14? Então, vamos aqui para a lousa resolvê-la, tá? Vamos lá. Escrever a PG, cujo primeiro termo é 1, sabendo que cada termo é o dobro da soma de todos que o seguem. Então, esquematicamente falando, está aqui, né, o nosso problema. Você tem uma progressão geométrica em que o primeiro termo é 1 e os outros elementos dessa progressão a gente não conhece. Por isso eu representei pelo A2, né, A índice 2, o terceiro termo por A índice 3, o quarto termo por A índice 4, etc. Joia? E, velho, que outra informação o problema nos dá que nos permita escrever essa progressão geométrica? Então, escrever a progressão geométrica, né, esse é o objetivo, cujo primeiro termo é 1, sabendo-se que cada termo é o dobro da soma de todos que o seguem. Cada termo é o dobro da soma de todos que o seguem. Opa, Rivelino, vamos lá. Cada termo é o dobro da soma de todos que o seguem. Ou seja, o 1 é o dobro da soma de todos os elementos que o seguem. Ou seja, é o dobro de A2 mais A3 mais A4 mais A5, etc. A2 é o dobro da soma de todos os que o seguem. Ou seja, A2 é o dobro de A3 mais A4 mais A5 mais A6, etc. A3 é o dobro da soma de A4 mais A5 mais A6 mais A7, etc. Vixe, Rivelino, como é que eu vou conseguir escrever essa sequência só com essas informações? Bem, a ideia é a seguinte: para você escrever uma sequência, sendo uma progressão geométrica, o nosso objetivo principal é encontrar a razão. Por quê? Porque para eu encontrar o elemento A2, eu pego o elemento A1 e multiplico pela razão. Para eu encontrar o elemento A3, eu pego o elemento A2 e multiplico pela razão. E assim sucessivamente. Tá? Então, nosso objetivo é achar a razão. Então, vamos lá. E como é que a gente faz? Bem, vamos usar o que ele está dizendo, né? Ó, ele diz que cada elemento, vou pegar aqui o meu primeiro elemento, 1. Cada elemento é igual ao dobro, ou seja, 2 vezes, a soma dos elementos que o seguem. Então, cada elemento é igual ao dobro da soma dos elementos que o seguem. Então, 1 é igual a 2 vezes A índice 2, mais A índice 3, mais A índice 4, mais assim sucessivamente. Por que, Rivelino? Deixa eu ajeitar este 3 aqui. Pronto, ficar mais bonitinho, né? Pronto, A índice 3, A índice 4, etc. Ou seja, ele diz no problema que qualquer um elemento que você escolha, esse elemento é igual ao dobro da soma de todos os outros elementos que o seguem. Então, quem é que segue o elemento 1? O primeiro elemento, que é 1, ele é seguido por A2, A3, A4, até infinito. Então, 1 é igual ao dobro da soma de A2 com A3 com A4, até o infinito. Joia, Rivelino. E agora?
O que é que eu vou fazer? Bem, agora você tem aqui, ó, a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita. Mas, Rivelino, como é que eu somo vários termos de uma progressão geométrica infinita? Ora, a gente viu que a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita é dada pela expressão A1 sobre 1 menos Q. Essa expressão me dava a soma dos termos de uma PG infinita. A1 sobre 1 menos Q. 1 é o primeiro termo, Q é a razão. Então, vamos lá. 1 é igual a 2 vezes... Ora, A2 mais A3 mais A4 mais A5, isso aqui é a minha progressão geométrica. É a progressão que eu quero somar. Então, como é que eu vou somar? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o primeiro termo dessa progressão. Mas quem é o primeiro termo dessa progressão? O primeiro termo é o A índice 2. Né, ó? A índice 2 é o primeiro termo. Não é assim que a gente calcula a soma dos termos de uma PG infinita? Primeiro termo dividido por 1 menos a razão. O meu primeiro termo aqui é o A índice 2. Então, vai ser A índice 2 sobre 1 menos a razão. Beleza, Rivelino. E agora? Ora, agora eu estou com um problema. Qual o problema? Eu tenho uma equação com duas incógnitas, o A índice 2 e a razão. E eu tenho que dar um jeito de eliminar uma dessas incógnitas porque eu só possuo uma equação. E aí, Rivelino, como é que a gente vai fazer? Ora, agora é fácil. Deixa eu apagar aqui para ganhar espaço. Agora é fácil. Eu sei que o A índice 2 ele é representado pelo A índice 1 vezes a razão. Então, eu vou fazer essa troca. Ó. 1 é igual a 2 vezes. Quem é o A índice 2? O A índice 2 é o A índice 1 vezes a razão, dividido por 1 menos Q. Ora, Rivelino, você me diz que o problema dessa equação é ter duas incógnitas. Mas na hora que você muda o A índice 2 por A índice 1 vezes a razão, continua com duas incógnitas. Sim, continua, mas o A índice 1 você conhece. Quem é o A índice 1? Ele dá no problema que o A índice 1 vale 1. Então, você pode fazer a substituição, tá certo? Como é que a gente vai ter? 1 é igual a 2 vezes. A índice 1 vale 1. 1 vezes Q dá Q sobre 1 menos Q. Ah, Rivelino, agora eu tenho uma equação com apenas uma incógnita. Qual incógnita? O Q, que é a razão. Então, vamos resolver isso aí, né? Ó, dividir aqui a nossa lousa. Multiplicação de frações. Numerador por numerador, denominador que é 1 vezes o denominador, tá certo? Então, você vai ter 1 igual 2 vezes Q, são 2 Qs. Beleza, Rivelino? Embaixo desse 2 é como se tivesse 1, é um número inteiro. 1 vezes 1 menos Q dá 1 menos Q. E agora, Rivelino? Agora você pode fazer o produto dos meios, né? Ó, embaixo desse 1, você pode colocar 1, né? Ó, produto dos meios, produto dos extremos. 2Q vezes 1 dá 2Qs. 1 menos Q vezes 1 dá 1 menos Q. Joia? E agora? Agora ficou fácil. Para você encontrar a razão, eu vou pegar esse aqui, é só você pegar esse aqui e jogar para o lado de cá, ó. Ele é menos, vem mais. Então, você vai ficar aqui com 3Qs igual a 1. Ora, se 3Qs é igual a 1, eu posso dizer que o valor de Q é igual a quanto? 1/3. Opa, Rivelino, agora ficou fácil. Q é igual a 1/3. Eu encontrando a razão, eu posso gerar a minha progressão geométrica. Com certeza, não é? Ó, como é que eu gero a minha progressão geométrica? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, né? Ó, vou gerar a minha progressão geométrica. Minha progressão geométrica vai ser assim, ó. 1, né? Ó, inicia com 1. A gente sabe que a razão vale 1/3.
Como é que eu acho o próximo termo dessa sequência? Ora, o próximo termo dessa sequência, o A índice 2, é o A índice 1 vezes a razão. É o conceito de progressão geométrica. Uma progressão geométrica é uma sequência em que cada termo a partir do segundo é o anterior multiplicado por uma constante. E essa constante a gente chama de razão. E vale 1/3. Então, quem é o A índice 2? É o A índice 1 vezes a razão. Então, 1 vezes 1/3 dá 1/3. Beleza, Rivelino. E agora? Agora vamos para o A índice 3. Quem é o A índice 3? O A índice 3 é o A índice 2 vezes a razão. Então, 1/3 vezes a razão, que é 1/3, você vai ter aqui, ó, 1/9. Beleza, Rivelino. Quem é o próximo? Ora, o próximo, que é o A índice 4, é o A índice 3 vezes a razão. 1/9 vezes a razão, que é 1/3, vai dar 1 sobre 27. E assim sucessivamente. Tá certo? Beleza, Rivelino. Então já sei, o item formado vai ser o item B. Vai ser o item B, mas falta a gente verificar só uma coisinha. O que é, Rivelino? Ora, o A índice 1 vale 1, como ele diz no problema, né? Ó. O segundo termo, 1/3, 1/9, 1 sobre 27. Mas tem uma coisinha que seria interessante a gente confirmar. Cada termo é o dobro da soma de todos que eu segue. Vamos analisar isso aí com calma. Vamos passar aqui para frente. Imagine aqui essa sequência. 1, 1/3, 1/9, 1 sobre 27. E assim sucessivamente. 1 é o dobro de quem? De 1/3 mais 1/9 mais 1/27 e assim sucessivamente. 1/3, se tudo que eu fiz está certo, então 1/3 é o dobro de quem? De todos os elementos que o seguem. Quem é que segue 1/3? 1/9 mais 1/27 mais 1/81 e assim sucessivamente. Vixe, Rivelino, mas eu vou ter que testar tudo? Não. Vamos testar pelo menos um, só para confirmar, né? Ó. Então, eu já sei que 1 é o dobro de 1/3 mais 1/9 mais 1/27 assim sucessivamente. Então, eu vou testar agora se 1/3 realmente é o dobro de todos os elementos que o seguem. Ou seja, 1/9 mais 1/27 mais 1/81 e assim vai. Então, vamos lá. Então, vai ficar 2 vezes soma dos termos de uma progressão geométrica infinita. Como é que eu calculo essa soma? É o A índice 1, que é 1/9, é o A índice 1, que é 1/9, sobre 1 menos a razão. Quem é a razão? 1/9 para chegar em 1/27, eu tenho que multiplicar por 1/3. Então, a minha razão é 1/3. E agora, Rivelino? Agora eu tenho que 2 vezes 1/9 dividido por 1 menos 1/3, se você usar o número misto, ó, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2, ficam 2/3. Beleza, Rivelino. E agora? Continuar aqui, né? Ó. Igual. 2 vezes 1/9 dividido por 2/3, como é que eu faço? Eu repito a primeira, troco o sinal, inverto a segunda. Então, repito a primeira, 1/9, troco o sinal, inverto a segunda. No lugar de 2/3, eu coloco 3/2. Então, você vai ter, ó, vamos simplificar aqui, né? Ó, 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. Foi que ficou? Em cima ficou o número 1. Embaixo, ó, ficou o número 3. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o dobro da soma de todos esses termos realmente é igual a 1/3. Ou seja, 1/3 é o dobro da soma de todos os que o seguem. Joia? Se você fizer para 1/9, para 1/27, vai funcionar da mesma maneira. Então, o nosso problema está corretíssimo, tá? Ó, escrever a PG, cujo primeiro termo é 1,
sabendo que cada termo é o dobro da soma de todos que o seguem, dá exatamente essa sequência. 1 terço, nono, 27 avos, etc. Então, a opção correta, o item B. Com isso, moçada, a gente termina mais uma questão aí de sequências e progressões. Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade. Forte abraço, valeu!